Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro. Olá, Brasil! Olá, amigos produtores rurais. Muito boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Hoje, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Uma sexta-feira com cara de sexta-feira. O tempo está mudando. Há previsão de chuvas aqui no Sudeste para o final da tarde, mas aqui já está entrando nuvens pesadas aqui sobre o Mato Dentro. E também nuvens pesadas pairam sobre Brasília. Um dia muito complicado que não está sendo refletido pela grande mídia, que não tem interesse de trazer as informações corretas nesse instante. Nós estamos aqui no Tempo e Dinheiro dizendo para vocês que tem uma tensão muito grande em Brasília. Estamos repercutindo a manchete do Notícias Agrícolas no nosso site irmão, dizendo exatamente o que vocês têm aí na tela. Últimos dias em Brasília deixam o ministro Alexandre de Moraes ainda mais pressionado e negociações do Brasil com os Estados Unidos ainda mais distantes. Há uma tensão em Brasília, temendo que a lei Magnitsky seja aplicada não só no STF, né, para quem está, porque eles foram avisados quem estaria auxiliando o Alexandre de Moraes lá dentro do Supremo, os demais juízes, portanto, como também extrapolando para a cúpula do governo, para a presidência do Senado e presidente da Câmara. Há uma tensão muito grande sobre os próximos passos. O aviso foi dado ontem pela Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Nesse instante, o Itamaraty chamou o representante da Embaixada, porque não tem embaixador americano lá, para saber do que é a dimensão desses avisos, e a tensão permanece em Brasília. Atenção, é importante que todos vocês sejam muito bem informados. Nós vamos repetir esse alerta aqui, porque há um zum, uma conversa de bastidor, dizendo que delegações estariam sendo convidadas para ir para Brasília para pressionar o governo. Não façam isso. Não caiam nessa história novamente, que seria um segundo golpe, tal qual o 8 de janeiro. Há uma conversa que circula entre grupos de internet, dizendo que há um plano para se instalar o caos na capital e o governo instalar o estado de sítio, com isso eliminando, anulando a força do Congresso. Nesse instante, não entrem nessas conversas, elimine qualquer possibilidade de instalação de estado de sítio e toda a força para o Congresso Nacional, o Congresso Brasileiro. Hoje é um dia especial, nós vamos ter uma análise importante do professor Paulo Moura, do Dextra, aqui conosco, onde ele vai dizer que o Congresso, seja Senado e Câmara, estão em maioria na oposição, é a maioria da oposição contra o governo. Então, isso pode levar ao impeachment, pode sim levar à anistia e, principalmente, com a queda do foro privilegiado, de modo que os deputados não seriam mais chantageados pelo STF, porque, com o foro privilegiado, os deputados e senadores seriam julgados pelo STF. Com o fim do foro, eles sairiam desse julgo do STF e iriam para a primeira instância. Então, tudo está encaminhando com maioria simples lá na Câmara e também no Senado, pela aprovação do fim do foro. Essa é muito importante vocês entenderem isso. E juntamente o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado e a aprovação da anistia no Congresso. Dias quentes lá no Congresso, que precisam nesse instante de todo o nosso apoio, todo o nosso foco, e que não possa haver divergências nem dispersão. Não entre nessa história de ir delegações para Brasília, porque isso pode ser um segundo golpe contra a direita, que está em maioria no Congresso nesse instante. Muito bem, a segunda manchete que a gente tem que colocar para vocês é a situação da economia brasileira.
A inadimplência das famílias sobe a 30% em julho, que é a maior dívida das famílias nos últimos 2 anos. É disso que se trata. A economia está sendo, claro, como sempre foi, o carro-chefe das insatisfações do nosso país. Essa manchete retrata isso. Enquanto isso, a Revista Oeste informa que o orçamento do STF para o ano de 2026, o ano que vem, já ultrapassa R$ 1 bilhão. Então, é dinheiro lá para o judiciário para manter esse julgo contra o Congresso e contra a população brasileira. Enfim, são os principais destaques de política e de economia. Agora, o tempo está virando, como eu disse, e eu vou pegar aqui a manchete da Climatempo dizendo que nós estamos recebendo a 5ª onda de frio, que começou nesta sexta-feira, já está presente aqui, pelo menos no Mato Dentro, já mudou o tempo, vai mudar, e já eu vou falar com o Sérgio Braga. Olha, o que está acontecendo é uma segunda informação que eu tenho aqui, que o frio vai comandar o espetáculo aqui agora em agosto. Essa tela mostra a possibilidade de geada nesta madrugada, ali na divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, também ali no norte de Santa Catarina com o Paraná, são os pontos de possibilidade de neve, ou pelo menos aquela tal da chuva gelada, enfim, que eles dizem. Esse é o primeiro ponto. Temos pontos de geadas, e aí o avanço da frente está sendo retratado nessa imagem, cujo ponto de frio mais acentuado vai ser na segunda-feira, pegando o Paraguai, pegando o sul do Mato Grosso do Sul, vai até o Acre, esta friagem. E nós temos também possibilidade de frentes para setembro, e isso eu vou mostrar já aqui no nosso Tempo e Dinheiro desta sexta-feira. Agora, Sérgio Braga. Boa tarde, Sérgio. Como é que está o tempo aí em São Paulo? Boa tarde, João Batista. Sol entre nuvens nesse momento, a temperatura continua nos 24 graus, está agradável, mas ao que tudo indica, no finalzinho da tarde deve inverter e deve cair muito a temperatura, inclusive previsão feita por vários institutos, o INMET, com esse alerta, destaque da Folha de São Paulo mostrando exatamente essa condição da frente fria que pode chegar e deve chegar, provocando chuva aqui em São Paulo. Agora a temperatura deve despencar também depois dessa chuva. Aliás, falando sobre o clima, a previsão do tempo, daqui a pouquinho nós teremos um servição, João Batista, com a previsão para todo o Brasil, essa temperatura congelante no sul, parte do sudeste, e também o Brasil Central, que continua seco. Tem chuvas aí no litoral sudeste, também no litoral do nordeste e norte do Brasil, Brasil Central seco. Daqui a pouquinho a gente traz todas essas informações, João. Muito bem, uma sexta-feira recheada, bem típica de sexta-feira. Como é que está o tempo aqui? Vocês estão percebendo? Virou tudo, né? Conforme a previsão. Então, vamos acompanhando que vai ser um agosto daqui para frente bem gelado, né? Tomara que fique só restrito à meteorologia e a tensão lá de Brasília seja resolvida. Paulo Moura vem daqui a pouco falar conosco. Hoje é dia de informação também do Vlamir Brandalize de soja, milho, trigo e arroz e feijão. Dia cheio, pauta cheia. Mas antes de encerrar aqui a nossa abertura, como sempre, a nossa bandeira, a nossa imagem principal, é nela que a gente mira, se dirige e dá a certeza para vocês que, apesar de tudo, o Brasil vencerá. Essa é a nossa mensagem, sempre baseada, claro, no trabalho e na insistência dos senhores produtores rurais do meu Brasil continuarem trabalhando e continuarem sustentando o nosso país. Dito isso, Davi da Luz, nosso editor, vamos em frente com essa edição do Tempo e Dinheiro no ar. Muito bem, sejam todos bem-vindos a essa edição importante do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Preste atenção nas nossas informações. Não entrem em conversas paralelas, nada de delegação, de ir para Brasília, nada disso. Só apoiem o Congresso, o seu deputado, o seu senador, porque nós somos maioria, é por ali que nós vamos resolver legalmente essa nossa crise. Eles querem, claro, provocar crise. Nós não vamos entrar nessa, por favor. Bom, dito isso, deixa eu passar agora os destaques dos nossos especialistas dessa edição do Tempo e Dinheiro, começando pelo Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Sextou aí, João Batista, e chove na capital dos paranaenses, chuva por aqui. Mas vamos lá, Mercadão de Chicago segue de lado hoje.
sexta-feira. Na semana que vem, terça-feira, tem relatório de USDA, de oferta e demanda. Mercado interno segue bem, prêmios seguem fortes aí, o comprador querendo, exportações seguem negociando, mais negócios, já vamos comentar aí os volumes, segue com um volume recorde acumulado de negócios, tanto no mercado interno como exportação. O mercado segue com cotações boas, hoje deu uma melhorada até nos balcões, seguem aí pertinho do cavalinho. Será que tem cavalinho encilhado hoje? Já não tem dinheiro. Colheita de milho acelerada, o pessoal não quer te deixar o milho no campo, tá na reta final. E hoje é dia de arroz com feijão, tem feijoada aí no Mato Dentro, até daqui a pouco, tempo e dinheiro, esperamos vocês. E o destaque vai ser o frio forte que está chegando, com risco de geada em várias áreas do país. Detalhes na previsão. E o mercado segue atento a essas informações, o mercado de pecuária que segue firme, de olho também na data comemorativa, próximo domingo, Dia dos Pais, e o escoamento de carne no mercado segue aí com valorização, principalmente para carne bovina. Bom, daqui a pouquinho a gente traz detalhes a respeito do mercado do boi gordo. Antes, vamos fazer aquele giro tradicional sobre as cotações na Bolsa de Chicago, começando com a soja, que está do lado negativo nesse momento, soja negociada para o vencimento o vencimento de novembro, ali o contrato para $9,92,37, queda de 0,06%, milho sobe 0,15 a $4 mais 7,62, trigo alta de 0,12% a $5,17,37. Olha o café arábica, com alta de 3,16%, voltou acima dos $3 mais 7, $3 mais 7,17 por libra peso. Em Londres, não aparece na tela, café robusta, também é negociado com alta de 2,78% a $3.512 por tonelada. Estilingada para o café. Em Nova York, açúcar sobe 1,81% a 16,30%, algodão a 66,54%, alta de 0,18%, petróleo $64,10, alta de 0,36%, ouro a $3.492,50, escalando novas máximas, alta de 1,12%. O dólar, em relação ao real, sobe, bom, está bem próximo da estabilidade, R$ 5,42 mais 35, diante da possibilidade das tratativas de um possível acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, mediado aí por Trump. O mercado segue atento e com a moeda norte-americana bem próximo da estabilidade do real e também diante de outras moedas. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, lá na B3, 0,02% de queda, 136.489 pontos. Vamos piscar mais uma vez, Davi, a soja na Bolsa de Chicago, vamos dar uma olhadinha, $9,92,12, próximo da estabilidade, é o novembro, contrato mais negociado. Demais posições estão aí, o agosto a $9,73, alta de 1,25. Setembro não tem negócios, $9,74 fechou ontem. O novembro, aí sim, $9,93,25, 0,5% de queda. Janeiro, $10,12,5% de queda. Café, mais uma vez, piscando nas negociações no mercado de Nova York, 3,11% de alta, a $3 mais 7,03%. Portanto, o café segue em alta, está aí todas as posições. Setembro tem um delay, 306,25, ou $3 mais 6. Dezembro, 299,60. Março, 290,85. O maio, 284,80. Portanto, setembro, acima dos $3 por libra peso. Quanto ao mercado do boi gordo, sexta-feira, dia tradicional de poucos negócios, mas a indústria está atuante. Teve 9 praças em alta, uma apresentou queda entre as 32 pesquisadas pela Scott. Hoje é o movimento de realização lá na B3, o agosto R$ 315,75 por arroba, setembro R$ 322,90, outubro R$ 332,60 e o vencimento de novembro R$ 334,60. O mercado futuro recua hoje, mas o mercado físico está aí firme, 302,50 São Paulo, Barretos, Araçatuba, região noroeste do Paraná, 302,50, mesma referência de São Paulo. Tocantins ao sul, 276, Tocantins ao norte, R$ 278 por arroba a prazo boi comum, já descontado.
Daqui a pouquinho, Luiz Gustavo, direto CPE, também a Isabela Camargo, direto da HN em Bebedouro, comenta o mercado boi gordo nesta sexta-feira, João. Não, Sérgio, eu estou aqui olhando os preços do café. É impressionante, né? Alta de 3,13% no café. O Arábica lá, como você falou, né? Lá em Nova York, 307, $3,07 a libra peso, enquanto que em Londres o Robusta sobe 2,69 a $3.500 a tonelada. Sabe a conclusão, Sérgio, que eu digo sobre o mercado de café? Recorrendo a uma frase que eu aprendi com o seu Carlos Paulino, ex-presidente da Cochupé. Quem disser que entende de mercado de café está mentindo. É impossível você fazer um prognóstico com o café, porque tem o café, a planta, a bebida e tem o negócio, né? E o café vale ouro, então é uma moeda. Então é difícil você equacionar para onde vai o café. Não adianta, né? É bom mesmo fazer hedge, fazer estratégia. Nós vamos falar disso já já. E também as nossas atenções estão nas negociações de paz lá na Ucrânia, como o Sérgio já falou, onde o Putin vai conversar semana que vem com o Trump. Só que antes dessa conversa, hoje ele está procurando se calçar, está se aproximando do Xi Jinping, está se aproximando da Índia, para poder ter apoio nessa negociação, e o Lula quer entrar nessa conversa também. Então, assim, o Trump vai enfrentar uma parada dura semana que vem, mas que pode resultar em paz da Ucrânia e alteração nos preços do mercado. Prestem atenção. Enquanto isso, repetindo o que nós dissemos na abertura, já o professor Paulo Moura sobre a tensão que acontece hoje em Brasília. E nós estamos também, mais uma vez, colocando uma outra enquete aqui, exclusiva para os nossos amigos do Tempo e Dinheiro, sobre a questão da eleição do ano que vem. Caso Jair Bolsonaro não possa concorrer, eu voto em Jair, faço a maior questão, mas caso ele esteja impedido de entrar na eleição do ano que vem, em quem o senhor votaria? A nossa enquete hoje está colocando, mais uma vez, o governador Tarcísio de Freitas, colocamos o filho do Bolsonaro, o Eduardo, que está fora do país, colocamos o Flávio, o senador Flávio Bolsonaro, e estamos colocando o Lula também. Uma enquete importante para sentir o peso das escolhas dos senhores, dos nossos telespectadores aqui do Tempo e Dinheiro. Uma enquete não é uma pesquisa, é uma enquete só com os nossos participantes aqui, mas ela tem sido muito orientadora. Já é a terceira enquete que nós colocamos no ar, onde o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está sempre com uma média de aprovação acima de 69%, 70%. 70% a média das duas últimas enquetes. Qual será hoje? Bom, você pode entrar imediatamente para votar, já estamos recebendo as votações de quem está no YouTube. Você que nos assiste nas outras plataformas, Facebook, Notícias Agrícolas, nas TVs, dê uma bicadinha lá no YouTube, vote, depois volte para suas plataformas de preferência, mas votem e para que vocês possam nos orientar editorialmente sobre os próximos caminhos aqui que nós vamos editar do nosso Tempo e Dinheiro. Mais informações, inclusive com trocas de informações, interações, trocas de palpites, ideias, sugestões lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Ali a informação em tempo real, o Giovanni Lorenzon comanda a nossa equipe ali, atualizando as informações momento a momento. As notícias acontecem e você é um produtor privilegiado se entrar lá no clube. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Você manda uma mensagem por esse telefone que está na tela, 199-9813-2915. Mande uma mensagem, a Dona Leia da Luz vai receber a sua mensagem e vai te colocar imediatamente dentro do clube. E você vai ter 7 dias grátis para experimentar a eficácia do nosso trabalho. Vai comprovar o que eu estou dizendo. São 15 grupos dentro de uma comunidade de informação chamada Clube do Tempo e Dinheiro. Ali você recebe e você escolhe o que você quer privilegiar nas suas informações. Quero notícia só de pecuária, beleza? Quero notícia de política, também à sua disposição. E tem o grupo de interação dos produtores chamado Fale com Todos. Ali o pessoal coloca as suas opiniões. É muito interessante, porque dentro do clube você vai perceber que as pessoas que estão ali têm, né, estatura, têm conhecimento e têm foco no agro, foco no Brasil. Então, entre no clube, repetindo o telefone, 199-9813-2915. Mande uma mensagem, a Dona Leia coloca o senhor ali dentro.
senhor e a senhora, 7 dias grátis para experimentar. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Nós aguardamos vocês lá no Clube do Tempo e Dinheiro. Muito bem, agora vamos às manchetes de hoje do agro brasileiro com base nas informações do Notícias Agrícolas. É o Giro Rural. Sérgio Braga. Ovos CPEA. Exportações interrompem sequência de altas, mas seguem elevadas. Frango. Preços iniciam agosto em altas. Exportações voltam a crescer. Suinocultura independente. Oferta restrita impulsiona preços e mantém mercado da suinocultura firme em São Paulo, Santa Catarina e Minas Gerais. Maçã CPEA. Clima frio favorece dormência de macieiras na região sul. A entrada de massas de ar frio em agosto pode aumentar a ocorrência de geadas. Citro CPEA. Mercado reage. Preço na indústria sobe. Muito bem, antes de eu chamar aqui as manchetes da política e economia, vamos dar uma piscadinha na nossa enquete. Abrimos a enquete e o pessoal está votando. Quantos já votaram, Davi? 204 votos até agora. O Tarcísio está com 71. O Eduardo está com 21. O Flávio só com 2, mas o Flávio não aparece como candidato. E o Lula com 6%. Então, repetindo até o momento, 71 para o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro 21, o Lula 6 e o Flávio 2. Entrem no YouTube. Para votar tem que ser no YouTube. Você que está em outras plataformas, insisto, vá lá para o YouTube, dá uma votadinha, depois volta para a sua plataforma de preferência. O pessoal está votando. Vamos ficar com a enquete até o final do programa. Daqui a pouco a gente atualiza novamente para saber como é que está o andamento da enquete. E agora eu vou para as manchetes da política e da economia no mundo e no Brasil com o Sérgio Braga. Na Folha de São Paulo, governo Trump, Estados Unidos dobram recompensa pela captura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e a recompensa chega a 273 milhões de reais. No Estadão, por medo de novas sanções de Trump, importadores de diesel russo reativam contato com fornecedores americanos. Da Folha de São Paulo, guerra comercial. Governo brasileiro espera escalada de sanções e tarifas dos Estados Unidos com possível condenação de Bolsonaro. No Poder 360, Hugo Mota diz ter boa relação com Lula e nega querer prejudicar governo. Presidente da Câmara diz discordar de algumas decisões do Executivo, mas afirma que há equilíbrio e independência entre os poderes. Da revista Oeste, deputado Nicolas Ferreira pede afastamento de Alcolumbre por proteger Alexandre de Moraes. A declaração ocorre depois de o presidente do Senado dizer que não vai pautar o impeachment do ministro. No Poder 360, entre aspas, não existe a chance de impeachment de Moraes, diz Ciro Nogueira. Senador e presidente do PP afirma que cabe a Alcolumbre aceitar pedido e que hoje não há 54 votos para tirar o ministro do STF. Da Folha de São Paulo, Mônica Bergamo. Embaixada dos Estados Unidos divulga ameaça contra ministros do Supremo que apoiarem Alexandre de Moraes. E da revista Oeste, orçamento do STF para 2026 ultrapassa R$1 bilhão. Desse total, 678 milhões são destinados ao pagamento de salários e benefícios. Muito bem, olha, de todas essas manchetes que o Sérgio Braga editou, elas representam realmente o que está acontecendo hoje no país, a tensão que toma conta de Brasília. Mas, para mim, o meu destaque mesmo é a posição do Ciro Nogueira, presidente do PP, que se diz aliado do Bolsonaro. E aí ele vem e diz que não há a mínima chance de ter o impeachment do Alexandre de Moraes, depois de milhões de pessoas terem saído às ruas domingo, agora, faz 5 dias. Né? Eu fui à Paulista, todo mundo pedindo o impeachment. Quer dizer, ele que se diz aliado, diz que não tem chance nenhuma e lembra que para ter o impeachment, sim, está certo ele, é preciso de 2/3 dos votos do Senado, ou seja,
precisaria de 54 votos, segundo ele, não haveria nenhuma condição de acontecer isso. Porém, diz, olhando para o passado, para o retrovisor, os fatos de hoje já começam a mudar a configuração, porque já existe 41 votos, 41 assinaturas de senadores pedindo para o impeachment ser colocado em discussão. Então, é uma casa democrática, a casa do povo, o Senado é a casa revisora, meu Deus, então tem que ser discutido. É disso que se trata. Paralelamente a isso, nós temos a tensão exterior, já dissemos isso e vamos repetir, onde hoje o Putin busca apoio da China, da Índia, o Lula vai entrar junto para poder negociar com o Trump. Trump quer a paz na Ucrânia e, em troca, ele vai discutir a questão de compras de combustível, principalmente do Brasil, lá na Rússia. É disso que se trata e, em cima disso, nós poderemos ter sanções econômicas pulando de 50%, estima-se até 100% de sanções nas tarifas, um tarifaço inimaginável para o nosso país. Então, nós temos dois focos de atenção hoje nas nossas vidas. Vamos para o segundo destaque, que é o Itamaraty convocando o chefe da Embaixada dos Estados Unidos após novas ameaças de punição a ministros do STF, o uso da Magnitsky sobre os demais juízes do STF. Então, há uma tensão muito grande, e isso pode extrapolar para todo o país. É muito preocupante o que nós estamos vivendo. E como terceiro destaque, essa informação da Folha, a posição da Folha, hein? Motim bolsonarista impulsiona projeto para mudar foro e expõe o Hugo Mota. Mas, segundo as informações da Folha, a anistia fica sem acordo. Então, tem a possibilidade de não ter o impeachment de Alexandre no Senado, e também a Folha diz que é difícil aprovar a anistia na Câmara. O Paulo Moura vai trazer essa informação dando os fatos de hoje. O que realmente está claro aí é que essa posição da Folha chamar que a insurgência dos deputados da oposição chamar de motim. Ontem o Jornal Nacional abriu dizendo que como pode ter esse motim? Não é uma democracia? Não é um jogo democrático? É disso que se trata. Terceira manchete. Olha o editorial da Folha. Poderes dão motivos para a insatisfação dos brasileiros, e a Folha reconhece. Segundo a pesquisa do Datafolha, a alta reprovação do governo Lula é que está contribuindo para essa insatisfação. Não é só a posição da insatisfação, é a economia, estúpido. Não é? Essa grande frase que todo mundo sabe, que é a economia que comanda a insatisfação do povo neste instante. E, por fim, uma coisa que me deixou muito chocado é saber que a grande casa de defesa da democracia, que foi o jornal O Estado de São Paulo, o antigo Estadão, se deu ao vexame, a ignomínia de demitir o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos e de 23 anos de casa. Por que ele foi demitido? Porque ele flagrou o ministro Alexandre de Moraes fazendo aquele gesto obsceno, dando de dedo para suas críticas. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Se existe uma coisa sagrada na democracia, é a liberdade da imprensa. É a liberdade de imprensa de registrar essas cenas que podem mudar os acontecimentos. O que fez o Estadão, que sempre defendeu a democracia e a liberdade, demitiu o mensageiro, demitiu o fotógrafo. Que vergonha, Estadão. Os Mesquita não estão mais lá dentro, não é possível. Meu Deus do céu, que tempos difíceis. Sérgio Braga vai falar conosco já, porque ele é um professor de jornalismo e também está tão chocado quanto eu de saber que o mensageiro foi decapitado, tal qual diz aí as analogias feitas nos tempos de guerra, onde o mensageiro, o portador da má notícia era decapitado. Hoje, nesse caso nosso, foi o fotógrafo Alex Silva, 23 anos de Estadão. Que coisa mais triste. Dito isso, deixa eu passar aqui, deixa eu atualizar, por favor, novamente, Davi, como é que estamos de enquete. Pessoal, vote na enquete, vocês estão em outras plataformas, entre no YouTube. Quanto, Davi? 374 votos até agora. O Tarcísio está explodindo, 74% de preferência, o Eduardo 19%, o Lula 5% e o Flávio 2%. Votem na nossa enquete, nos orientem democraticamente, né? Nos orientem para que a gente consiga levar aqui a nossa redação, as nossas matérias, com base nas informações que os senhores nos passam.
Dito isso, vamos saber agora do tempo, o tempo hoje no ar com o Sérgio Braga. Começamos pelo destaque, inclusive, da Metsul, mostrando que uma frente fria avança pelo centro-sul do Brasil, centro-oeste e também sudeste nessa sexta-feira. Só lembrando que sábado amanhece com mínimas abaixo de 10 graus em Mato Grosso do Sul, Paraná. Domingo, temperaturas abaixo de 5 graus em Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ainda no domingo, tem riscos de geadas de intensidade fracas a moderadas do Rio Grande do Sul ao centro-sul do Paraná e a metade do norte do Paraná e centro-sul do Mato Grosso do Sul, possibilidade de geadas fracas também em áreas de baixadas. A gente pode, inclusive, observar essa temperatura em queda com possíveis temperaturas, até chuva gelada ou até mesmo neve nesses pontos azuis que a gente encontra aí entre a Serra do Rio Grande do Sul e a Serra Catarinense, mostrando que as temperaturas devem baixar e muito. Na sequência, nós temos o mapa do IMET sobre as precipitações Brasil afora, norte do Brasil com típicas chuvas nesse período do ano, algumas capitais do Nordeste também têm chuvas registradas nessa sexta-feira, e olha aí, boa parte da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul ao norte, estado de Santa Catarina, Paraná, parte de São Paulo, se não estiver chovendo, ainda deve chover no começo dessa tarde, Mato Grosso do Sul e até mesmo um trechinho ali do estado de Mato Grosso com chuvas registradas nesta tarde. Bom, nós vamos dar uma olhadinha no mapa no satélite Cosmo em tempo real, mostrando exatamente esse corredor de umidade na região norte do Brasil, levando essas chuvas pontuais para o leste do Nordeste, ou litoral do Nordeste, e se afastando agora pontualmente da região sul e sudeste, indo em direção ao alto mar. De qualquer forma, tem chuvas ainda registradas um pouco mais fracas no estado de Santa Catarina, até mesmo no Paraná. Vamos agora também ao satélite, sabendo qual é a previsão para os próximos 7 dias, modelo Cosmo. Vamos lá, Davi. A previsão do tempo vai do dia 9, sábado, até a próxima sexta-feira, dia 15, com as chuvas concentradas sobre o sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul, estado de Santa Catarina, também no Paraná, estado de São Paulo, com grandes precipitações, principalmente no litoral. Chuva segue para o Rio de Janeiro, parte da região sul do estado do Espírito Santo, também atinge o sul da Bahia e em grandes regiões da região norte do Brasil. Litoral do Nordeste segue com tempo chuvoso a partir da próxima terça-feira. O tempo fica firme no próximo dia 13, quinta-feira, na região centro-oeste, também na região sudeste e parte da região sul, com alguns pontos pontuais de chuva, principalmente no estado de Goiás, a partir do dia 15, portanto, sexta-feira que vem, chuvas apenas na região norte e faixa leste do Nordeste. Brasil Central, Sudeste e Sul, com tempo firme. E vamos para a temperatura, a previsão do tempo para os próximos dias. Vamos à Serra Catarinense, saber do Ronaldo Coutinho qual é a previsão. Olá, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui, ó, na parte da chuva. Agora vai dar uma diminuída, por quê? Porque vamos entrar uma massa de ar polar forte, trazendo aí condições de temperaturas baixas e tempo seco. Essa chuva que vocês estão vendo aqui no sul, que é pouquinha coisa aqui de 5, 15, 20 milímetros, vai acontecer quando? Entre hoje e amanhã. Amanhã praticamente já é tempo bom em quase toda a região sul, ficando mais aqui, ó, onde pode ter alguma precipitação invernal na madrugada, amanhecer de sábado. A chance é bem remota, mas não dá para descartar dos 1.300, 1.400 metros para cima. Talvez algum pontinho aqui de ausentes no Rio Grande do Sul. E aqui de maneira geral, vai ser frio o fim de semana. Aqui pouca chuva, nessa área que é normal nessa época do ano. Aqui está seguindo o tempo seco. Alguma chuvinha rápida pode ter hoje aqui nessa região do sul e oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Coisinha pouca, assim como em São Paulo também, é no decorrer de hoje. Amanhã, alguma coisinha de nada aqui para depois melhorar o tempo. E lá para cima, chuva normal. Nos 15 dias, de 8 a 22, também ó, temos o quê? Chuva no norte, no leste e no sul. Quadro mais típico de agosto impossível. Norte, leste e sul é a característica do Brasil nessa época do ano. E nessa grande área central, pouco ou nenhuma chuva. Aqui já está aparecendo, não é comum, mas já está aparecendo chuva aqui no oeste do Mato Grosso. Pode ser a friagem
que vai entrar ali no dia 14, 15 ou no dia 17, 20 de agosto. Acho que mais para o dia 17. Aqui no Mato Grosso do Sul também, vocês olha que melhorou a chuva aqui, ó. Essa aqui deve vir ali pelo dia 17, 18, provavelmente. Aqui no sul também deu uma melhorada na chuva, mas provavelmente vai ser, sem ser essa semana, outra semana ainda, lá pelo dia 17, 18 para frente. Que semana que vem é uma semana em que predomina muito o ar frio e seco. E aqui no leste, as chuvas um pouco melhores aqui no litoral da Bahia, na Cealba, aqui no Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, e chama um pouco a atenção aqui nessa faixa oeste do Maranhão. Nessa grande área central, pouco ou nenhuma chuva. Aqui no Triângulo Mineiro, alguma coisinha de nada, por causa da entrada do ar frio, pode dar uma garoa, um nevoeiro, e depois já melhora o tempo. E no sul de Minas também, um pouquinho de chuva. Na parte da anomalia de chuva, nós temos o quê? Nos 15 dias, o centro-sul em relação a ontem, melhorou. Ele diminuiu a anomalia negativa e apareceu um pouquinho positiva. Por quê? Porque vai vir um pouco mais de chuva a partir da segunda quinzena de agosto. A primeira quinzena é mais seca. Aqui no Brasil, tempo seco, como normal, e aqui fica um pouco mais úmido. Grande parte do país dentro do normal para a época. E aqui o destaque é o frio forte, aqui o auge do frio de 9 a 16. Na prática, vai ser quase todo mês de agosto frio aqui no sul. É um frio bem persistente, como a gente já havia dito, seria esse inverno. Os frios compridos com intervalos curtos de calor. No inverno que não é muito típico. Dependendo de como fechar o mês de agosto, esse inverno pode ser o mais frio desde 1990. Então vai depender de como fechar o mês de agosto, que está se encaminhando para um mês frio, com um frio bem persistente aqui no sul. E aqui, todo isso aqui, temperaturas bem abaixo do normal, 4, 5, 6 graus abaixo do normal. Já, o pessoal de fruticultura já tem que monitorar a temperatura de hoje para amanhã, aqui, ó, nessa região aqui de Santa Catarina, Paraná, principalmente, onde pode ter risco de geada com potencial de danos. Já pode ter alguma geada aqui amanhã, no sábado, nessa parte aqui do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas, uma queda brusca da temperatura. Aí sim, domingo, segunda, terça, quarta, geada em várias áreas aqui. Aqui no sul, na maior parte, sem problema, porque é época de geada. Agora, quem tem trigo já em fase de reprodução e frutas de caroço, esses daí vão ter que fazer combate à geada. Tem aqui na Serra Gaúcha, aqui pouca chance de incômodo, mas é bom monitorar. E principalmente aqui no meio oeste catarinense, aqui no sudoeste do Paraná, sul do Paraná também, alguns pontos de São Paulo tem geada, aqui ó, nessa região aqui pode ter geada pontual, no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, nessa região aqui, no sul de Goiás. Há possibilidade de ter danos no café. Está no limite, mas olha, basta 1 grau para menos, 1 grau para mais, que faz uma diferença enorme. Algumas lavouras de café mal localizadas poderão ter problemas com a geada, principalmente na segunda e terça-feira. Então, risco de geada nessa área aqui do centro-sul de Minas, talvez a Serra do Rio, esfria também no Espírito Santo, partes do Mato Grosso do Sul, do Goiás, e várias áreas do Mato Grosso do Sul, e frio também aqui no centro, sul e oeste do Mato Grosso, Rondônia e Acre, também vai fazer frio. Cuidado em relação à criação dos animais e, claro, as pessoas também que vão sofrer bastante. São Paulo pode ter mínimas ali no domingo ou segunda-feira de 3 a 6, 4 a 7 graus. Enfim, vai fazer um frio bem acentuado na capital paulista. É acompanhar bem e torcer para que o frio incomode o menos possível. No final da outra semana já está querendo vir outra massa de ar frio. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, bom fim de semana, até amanhã. Até segunda. Isso, até segunda. Obrigado, Ronaldo. Assim, as informações do Ronaldo nós já vamos subir para os nossos canais e nós estaríamos informando o senhor e a senhora, momento a momento, dentro do grupo de clima do lado do Clube do Tempo e Dinheiro. Quem entra no clube tem 15 grupos, um dos grupos é específico de clima e as informações a todo instante do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, do Agrotempo, enfim, dos amigos que estão sempre colaborando com o Tempo e Dinheiro para você ser um produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Mas uma observação, hein? O que o Ronaldo disse que pode ser que esse agosto seja o maior frio dos últimos, desde 1990, portanto, dos últimos 35 anos, está em linha com o que os climatologistas, o doutor Luiz Carlos Mulhão, por exemplo, informa que nós estamos vivenciando uma mudança do clima, onde nós estaremos passando a ter invernos frios, como está acontecendo dentro do
do que é comum dentro do calendário. Não tem mudança no mundo, o mundo não vai acabar, nada disso, é simplesmente mudança de ciclo, onde o inverno passa a valer de novo dentro do calendário do tempo, certo? Certo. Informações do nosso pessoal que nos auxilia aqui, os nossos produtores, que são os nossos amigos, os membros do Tempo e Dinheiro no YouTube. O Antônio Vicentim, lá de Irapuru, São Paulo, já virou o tempo lá para ele, tempo nublado com chuvisco lá no oeste de São Paulo. O Renato Calzeta, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, sol no momento, mas essa noite eles devem receber 10 milímetros e o frio vai se fazer presente. O Juliano Dorigon disse que já caiu a temperatura do oeste do Paraná. Em Pinhão, também no Paraná, o Farofa Moreira disse que o sol está alto, quase choveu, mas está mudando o tempo. Em Buritizeiros, Minas Gerais, Miguel Zonzin Neto, 32 graus agora. Em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, o Erni Osvino Pinot, chuva com friozito. Brasil complicado, mas vamos em frente. E aqui eu vou pegar aqui a informação da Fabiana Silveira para encerrar, que lá em Piratini, 6 graus agora, vixi, nublado, vento gelado, que inverneira novamente, diz a Fabiana. Bom final de semana para todos nós, perseverando sempre, pois o Brasil vencerá. Essa é a grande mensagem que a gente recebe da Fabiana, em nome de todos vocês aí, que estão nos dando uma grande audiência nesta sexta-feira. Depois do intervalo, o Vlamir Brandalize falando de soja, milho, trigo, arroz e feijão, já já. Vamos em frente, Davi. Tem uma dica para você melhorar o seu negócio. Consórcio LS Tractor. Venha saber mais. Se você está querendo investir na sua produção, eu tenho uma dica. Faz um consórcio da LS Tractor. Você vai programar a sua compra sem juros e até 120 meses para pagar. Então passa lá na concessionária LS Tractor para conversar com o pessoal. Aí com certeza você vai dar show. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. A gente aqui no Tempo e Dinheiro, a gente costuma dizer, Altamiro, que você está fazendo, está trazendo uma revolução para a agricultura, uma revolução bem brasileira, né? No caso da cana, claro, todo mundo sabe que o grande problema é a renovação. Isso. Ou seja, uma cana-soca dura de 5 a 6 safras. Isso aí. Você está propondo quantas safras? Olha, nós já estamos com cana, que foi pego ela com 48 toneladas no 9º corte, estamos chegando agora no 13º corte para 90 toneladas. O que a gente está provando ao produtor? É possível? É, mas nem sempre é viável. Nós não queremos, João Batista, pegar uma cana que não é mais rentável e levantar ela e colocar ela em produção para o produtor, mas sim pegar um plantio de cana com as nossas tecnologias colocadas desde o suco do plantio e manter essa cana de 15 a 20 anos no campo com alta produtividade. Esse é o nosso objetivo. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Uns 15 graus aí. Muito bem, de volta com vocês, Tempo e Dinheiro no ar, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. O tempo virou completamente aqui, escureceu, vai virar noite aqui, olha que confusão que está aqui. Já já o Vlamir Brandalize vai dizer como é que está Curitiba, mas para antecipar o que o Vlamir vai dizer, vamos mostrar os preços da soja, é a tal da contextualização do mercado. Então a soja, para novembro, perdendo 1,38 centes, agora estava subindo, hoje voltou a cair de novo, 9,91 é o bushel para novembro, hein? Nossa, como está distante, hein? 9,91 só, não tem 10 dólares na tela para novembro, o gráfico mostra isso.
Os 4 principais vencimentos lá em Chicago, tá ali na estabilidade para o menos, né? Agosto 9,73, setembro 9,73, novembro 9,92, janeiro 10,11. E a soja aqui no Brasil, na Bolsa, na B3 Base Porto, setembro de lado 21,48, novembro de lado 21,89. Então agora correndo, vamos ouvir quem entende de soja, milho, quem entende de mercado. Dom Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Dom Vlamir Brandalize, muito boa tarde. O tempo virou aqui no Mato Dentro. E aí na sua Curitiba? Boa tarde, João Batista. Boa tarde a todos. Ó, João Batista, mandei para você aí um pouco de chuva, que deu uma chuva da madrugada aqui, temporal, vento. Agora está bem carregado, com garoa. Deve chover mais à tarde e está bem carregado, porque deu um esquentado no tempo, sabe aquele mormacinho? Agora já deve estar quase uns 14 graus a temperatura, e a previsão é chegar no domingo aí a 2, 3, né? Então vai dar uma refrescadinha. Então, o tempo mudou no clima, o tempo está mudando em Brasília, mas também está mudando no mercado, Vlamir Brandalize. Como está o mercado desta sexta-feira? O mercado da sexta-feira está se protegendo, né, João? Sexta-feira, ontem o mercado trabalhou em alta, recuperou um pouco, né? Ontem estava de 7 a 10 de alta, né? Ontem foi um dia técnico positivo. Hoje ele está andando de lado justamente porque ele faltam notícias novas. O mercado ainda fica de olho. Cadê a China para o mercado americano? Nada de China por lá, João. A questão é que terça-feira tem relatório de oferta e demanda do USDA. Então, existem 2 frentes ali em Chicago. Tem uma frente de empresas de análise que aponta que pode vir uma leve alta na safra. Alguns apontam que poderia vir ali perto de 118,3 milhões de toneladas, que é um pouco maior que a estimativa anterior. E tem alguns que falam em 117,7. Ou seja, tem uma variação, não é muito significativa a nível global, mas é essa frente que está movimentando, né? Um fala que vai ter uma safra maior, o mercado liquida. Daí aparece outra estimativa, fala que uma safra um pouquinho menor, e está pesando, porque eles estão de olho aqui no Brasil, que vai fechando uma semana de negócios, semana de cavalinho encilhado novamente, João Batista, muitos negócios, mercado de balcão, de porto, aí muito perto do melhor momento do ano, sustentado pelos prêmios. Prêmios vão fechando a semana, a melhor semana do ano de prêmios, essa semana de cavalinho encilhado dos prêmios, vamos dizer assim. Estamos fechando a semana aí com os prêmios curtos aí dos próximos 3 meses, todos acima de 200 pontos a 210 do comprador e vendedores de 220 a 230, ou seja, fortes os prêmios, João Batista. Então, isso está dando suporte nas cotações aí nos portos, no mercado de balcão e algumas regiões negociando valores aí que nem esperavam que ia acontecer nesse ano. Cotações importantes aí que o produtor tem conseguido, João. Níveis aí dentro de bons momentos. Por isso que teve muito negócio, produtor aproveitando. E tem aquele temor, né, João Batista? O pessoal está vendendo, fazendo caixa, que a soja valorizou para comprar os insumos aí, porque o temor é grande com relação a essas novas medidas que podem vir do Trump. E aí, automaticamente, o temor é a dificuldade de insumos na sequência, depois dessa sequência de tarifas que pode vir. Isso ainda provavelmente vai vir. Essa guerra comercial está ainda somente no começo, João Batista. Então tá, 2 informações básicas importantes. A primeira que está na sua tela aí, para você entrar lá no clube, ver o valor dos prêmios, porque nós temos 2 preços, fora o dólar. Você tem o preço de Chicago, você tem o dólar e tem os prêmios. Você vai negociar sem saber o que valor que está o prêmio? Não pode uma coisa dessa, pelo amor de Deus. Então, entre no prêmio, no clube, porque lá você tem os prêmios que a Brandalize Consulting está nos mandando agora. Já está lá dentro, já está no clube, Vlamir? Já está aqui, ó. Já está no clube, mensagem, beleza. Aqui, então, assim, aqui do Fernandão mandou a mensagem aqui já agora, mas já está lá desde as 11 da manhã. Hoje os prêmios abriram bem quentes aí pela manhã já. Então, saiba como é que está o valor do prêmio antes de negociar. Nesse telefone aí, você entra no clube, você manda uma mensagem, a dona Leia põe você lá dentro. 19 9 98 13 29 15. Repetindo, 19 9 98 13 29 15.
E tem 7 dias grátis para você experimentar. Vai fazer negócio hoje, dá uma bicadinha. É de graça. E depois continue, né? Espero que você continue, pelo amor de Deus. Nos ajude, fique lá. Muito que bem, essa é a primeira informação. A segunda é o produtor tem que fazer o quê, Dom Vlamir? Olha, João Batista, o produtor tem que ir fazendo os negócios, comprando insumos, garantindo a nova safra para não ter riscos, né? Hoje não dá para correr riscos. E se ele acredita que o mercado pode subir mais, ele pode fazer uma opção de alta também, né? Se ele acha que pode ir, ele pega, vende o físico, faz uma opção de alta e fica no mercado com papel na mão, né, João? Isso dá para fazer. Mas o que a gente está vendo, o produtor está fazendo certo. Ele está subindo as cotações, o mercado melhorou, ele vai vendendo. E para te dar uma ideia, nos cálculos de hoje, agora perto do meio-dia aqui nossos, o Brasil dessa safra já vendeu mais do que a safra total americana prevista para esse novo ano. A comercialização brasileira chegou a 119,5 milhões de toneladas. Em volume, é recorde histórico de volume, negociado até o momento, e ainda temos uma safra da Argentina inteira para vender. Olha que beleza, esse é o Brasil do agro, João Batista. Já vendemos uma safra dos Estados Unidos e mais um pouco. E temos uma safra da Argentina ainda na mão, que são o segundo e o terceiro produtores do mundo de soja. Então, essa é a liderança brasileira desse negócio chamado soja, que é o ouro brasileiro, João. Por isso que nós estamos aqui, né? Porque a gente tem essa certeza de que o Brasil vencerá em cima do trabalho e do esforço dos produtores do meu Brasil. Então, nós passamos um telefone que é para você entrar no clube para saber dos prêmios. Vou repetir, o Davi vai colocar de novo aí. É o 199 9813 2915. Tá aí, 199 9813 2915. Você manda um zap agora, a Dona Léa da Luz te coloca lá, você fica sabendo dos prêmios. Agora eu vou passar um segundo telefone para quem entende de mercado e acha que, como o Vlamir está dizendo, pode dar uma zebra aí com o Trump, com o Putin, com os preços das commodities, dos insumos dispararem. Tome informação. Ligue para esse segundo telefone aí que eu estou botando na tela, que é o 199 7110 8610. É o nosso assessor de investimentos para dizer para você quanto custa uma proteção de preço. É um seguro. Quanto custa o seguro? Liga para o Fernando. Quanto custa o seguro, Fernando? Ligue nesse telefone. Ou quero participar da alta. Quem entende? Então, 199 7110 8610 também é um telefone de grátis. De graça e de grátis, para você saber quanto custa para operar no mercado. Não deixe o cavalinho, que continua passando, Vlamir. O cavalinho está passando? É, uma semana de cavalinho encilhado aí, tá no caminho. Cavalão. Não está no melhor momento, mas é cavalinho encilhado novamente, produtor aproveitando. E estamos andando no cavalo hoje, João Batista. Cavalão, hein? Muito bom. Aproveita o cavalão e vamos em frente. Preços do milho na tela, Dom Davi da Luz. Aí, ó. Leves altas lá em Chicago, milho americano, setembro $3,85. Tá uma porcaria esse preço aí. Dezembro 4,07, março 4,24 e maio 4,34. Para nós o que importa é o milho base Campinas, negociado com contratos da B3 no vermelhão, hein? Setembro 65 com 43, perde 0,53% de valor. Novembro 67 com 70, perde 0,37. Janeiro 70 com 25, perde 0,30. E o março, 73 com 73. Hoje é sexta, acho que na quarta-feira, terça-feira, estava 75,50. Desceu para 73 com 73, hein, Dom Vlamir? Perdeu R$2 praticamente na semana já, né, B3. E que nem você comentou na segunda-feira, o custo de um contrato seria perto de R$3, né? Então já está perto do valor do contrato, né? Isso o produtor já poderia estar protegido. Mas a B3 é reflexo, João, da safra que está chegando, é uma safra grande. Ainda tem a maior parte do milho na mão do produtor, é muito milho, né, para ser negociado. Quem está com a comercialização avançada basicamente é o Mato Grosso, os demais estados estão com a maior parte do milho à disposição ainda do produtor para negociar. E isso pressiona, né? Pressiona porque o mercado segue embarcando forte, muita soja nos portos, né, João? E aí o milho ele vai ficando para frente, né? E o mercado segue pressionado, porque a indústria de ração está levando da mão para a boca, não quer formar estoque porque tem muito milho. O setor de etanol está batendo recorde de produção de etanol de milho e vai continuar, mas também já aponta que está bem comprado, né, João? Então, é pouca pressão efetiva.
E o valor que está dando no Porto de curto prazo, de R$ 64 a R$ 66, não está atraindo muito vendedor. Porque o dólar tem caído, né? A semana vai fechando com o dólar em queda frente à semana passada. E mesmo com o prêmio do milho um pouco melhor, ele não está conseguindo dar fôlego no caso do milho aí nos portos, né? Então, esses do dólar de 5,40 arredondando ele semana passada estava perto de 5,60 quase, né, João? Então, isso traz pressão sobre o milho. E a semana passada fechou vamos te dar o exemplo, o agosto na semana passada no Porto era 66. Hoje está 64 do comprador. É mais ou menos que nem a B3, né? Entregou aí uns R$ 2 na semana. E tem pouco fôlego nesse momento, né? Porque no futuro o mercado do milho vai valer mais. A grande questão é que nós estamos no presente, né? É muito milho aqui e a safra americana vai muito bem por lá. Então, mesmo com essa pequena correção positiva que tem lá em Chicago, mas ele, por enquanto, ele não tem um fôlego altista, porque é bem provável que na terça-feira, no relatório de oferta e demanda do USDA, a safra americana vem aí para umas 403, já tem alguma empresa americana falando até 405 milhões de toneladas, recorde histórico de produção lá nos Estados Unidos. O tempo está passando, vamos dar uma explicação, vamos fazer uma demonstração dos motivos que o preço do milho está caindo R$ 2. Vamos para Diamantino, oeste de Mato Grosso, lá a fazenda do meu amigo Noedir Marcondes. Ele me mandou uma imagem do milho dele lá na fazenda Rincão Porã, lá em Diamantino, oeste de Mato Grosso. Encheu o silo de milho e a produtividade está alta, e chegou o milho e o milho está no chão, Vlamir. Esse momento eles conseguem deixar milho a céu aberto ainda, né, João? Porque as chuvas vão chegar daqui um mês e meio, né? Então ainda tem um tempo, né? Mas é esse fator que tem milho a céu aberto e esse milho tem que sair do céu aberto nas próximas 6 semanas que deixa o mercado muito frouxo hoje, né? Ele tem o milho, sabe-se que o milho vai ter que sair daí, e automaticamente isso dá uma tranquilidade do lado do comprador. É momento do comprador, João, é isso que está acontecendo. Agora é hora do comprador para o milho, né? No mercado físico. Agora, se você quer fazer um planejamento mais para frente, o Vladimir está dizendo que o milho pode dar um repique de alta, mas ninguém tem certeza, faça a proteção ou participe da alta. Participe da proteção através de opções nas bolsas. Na B3, quer fazer Chicago, faça, mas não fique olhando, faça uma proteção. Quanto custa? Liga para o Fernando. O Fernando Sofiati está atendendo no telefone, é o nosso assessor de investimento à sua disposição para tirar a sua dúvida. Quanto custa uma proteção? Fernando, ligue no 199 71 71 10 8610. Repetindo, 199 71 10 8610 e vamos em frente. Dom Vlamir, hoje é dia de arroz, então mercado de arroz com Vlamir Brandalize. João Batista, a boa notícia do mercado do arroz é que as exportações seguem no Rio Grande do Sul, né? O pessoal voltou a negociar contratos de exportação. Essa semana saiu ali na fronteira oeste, uruguaiana, contratos pequenos, né? De 20 mil sacas, 10 mil sacas, 30 mil sacas. Não são grandes volumes sendo negociados, mas aos poucos está dando liquidez. Mas o mercado não conseguiu reagir nada essa semana, e algumas praças até teve uma queda de R$1, outras praças manteve estável. Mercado gaúcho vai de 66 a 73 reais, o arroz em casca 58 inteiro, sem grandes mudanças, porque o mercado agora está esperando as vendas dessa semana, né? Essa semana é a chegada do salário aí do mês de julho, né, João? Pagou essa semana. E agora, hoje, amanhã, esse fim de semana, o consumidor vai para o varejo, vai para o supermercado, vai comprar. E o arroz está barato, né? R$4 o quilo. Com isso, vai levar mais arroz para casa e vai girar. E a semana que vem é a semana de reposição. Talvez a semana que vem o mercado do arroz consiga até uma pequena evolução nas cotações, porque a indústria está vendeu no varejo, daí ela vai lá comprar do produtor, também não quer carregar estoque, né? O grande problema é os juros altos, né? Que carrega aí mais de 20% ao ano o juro real aí, que seria para formar estoques, e automaticamente eles estão comprando da mão para a boca, aí que isso está acontecendo, porque o arroz segue mais barato aí que todo que é lugar, nem na Lua tem arroz mais barato que esse, João, é R$4 o quilo, é muito barato. Eu estava conversando com o pessoal do arroz grande aí, que a gente atende, e sabe o que eles estavam me falando? Antes eles tinham vendas de muito aquele, sabe aquele pacote? O arroz ele tem pacote de 1 quilo, 2 quilos e 5 quilos no Brasil.
Aquele pacote de 2 quilos que vendia aí, na época da pandemia, tinha muito pacote que o pessoal... lembra que o arroz chegou a 40 e poucos reais o pacote de 5 quilos? O consumidor estava levando mais pacotes de 2 quilos. E agora, nesse momento, que o arroz de 5 quilos, esse aí que está sendo ofertado é um pacote de 5 quilos, se eu não estou enganado, ele está levando 5 quilos. Antes era praticamente 12, 13 reais, 2 quilos. Agora ele leva por 16, 17, 5 quilos. Ou seja, ele está levando arroz aí em pacotes maiores. Isso é demanda, vai melhorando a demanda, mas a safra é recorde, né? 12 milhões e 300 a 12 milhões e meio de toneladas. É por isso que o mercado está bem lento, mas o arroz está barato, isso é bom para o consumidor. O produtor começou a plantar no litoral norte de Santa Catarina, mas o que a gente sente é que o produtor gaúcho deve reduzir a área 50 a 80 mil hectares nesse ano. Aí vai cair de 5% a 8% a área plantada, em princípio, ali no Rio Grande do Sul, e vai cair a área no Mato Grosso, Tocantins, nos estados de Goiás, Minas, essas regiões também reduzem a área de arroz. E o ano que vem já dá um equilibrado no quadro, João. Esse é o quadro do arroz desse momento, que está barato, está muito barato, tem que comer arroz. Está tão barato que até na Lua está barato o arroz, segundo o Dom Vlamir Brandalize. Agora, junto com o arroz, vamos para o feijão. Mercado do feijão com o Vlamir Brandalize. Baratinho também, João. Veja como é que está. O arroz e o feijão estão muito baratos, né? Então, acho que até isso está ajudando aí, está no prestígio da opinião pública aí com relação ao governo, né? Feijão barato, ó, R$5 e pouco o quilo aí, né? Então... Isso é São Paulo, viu? Isso é lá na elite, lá onde mora o Sérgio Braga, lá na ponta da ponta da elite. A maioria do lugar do Brasil está mais barato que aí onde mora claro. O Sérgio é a nata. A nata está pagando de R$4 a R$5 o quilo do feijão, né? Então veja aí, que caldo, um feijão de marca boa. R$4,69 aí o pacotinho, né? E outro é R$4,90. É muito barato, né, João? E um quilo de feijão dá para alimentar 15 pessoas, né? Faz uma feijoada para 15 pessoas com domingo um quilo de feijão. Então, vai ter mais está gerando a demanda. As colheitas agora vai ficando só em cima da terceira safra. Teve problemas nessa terceira safra, em problemas sanitários. E de agora em diante é provável que nas próximas semanas a gente vai começar a ver o feijão também começando a subir pela escada. Eu acho que feijão vai ter reação agora na metade do mês de agosto em diante, por causa da reposição que vem para atender agosto cheio. Setembro vai ter cotação melhor que agosto, e a tendência do feijão é começar a subir agora. Até o ano que vem, provavelmente, ele vai subindo de valor. Muito boas informações, como sempre, de Dom Vlamir Brandalize. Obrigado pela sua participação. Tchau, Vlamir. Vai comer seu arroz com feijão. Isso aí, João Batista. E lá no Mato Dentro tem feijoada hoje, na sexta-feira, ou não? Não, domingo, dia dos pais, vai ser a feijoada familiar, aquele panelão de feijão. Assim, que vai... Tem que Vamos colaborar com o mercado. Vamos colaborar com o mercado. Bom final de semana. Parabéns aí pelo Dia dos Pais. Aí, parabéns, Davi, aí dentro, que é Dia dos Pais. E os pais que tiver aí também, parabéns para o fim de semana. Um grande abraço a todos aí. Saúde para todos os nossos pais do Brasil, os pais agrícolas que continuem fortes aí, que o Brasil depende de nós. Um grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira. Essa foi a frase mais importante, a última frase. O Brasil depende dos produtores rurais, com certeza. Muito bem, deixa eu ver o preço do trigo, porque daqui a pouco tem o Paulo Moura, já está no grid aí, mas tem muita informação ainda. Temos que falar do Marcas e Máquinas, tem os preços dos hortifrutis. O trigo está em leve queda em Chicago. Rapidamente, o setembro 5,16, dezembro 5,37,5, março 5,57, maio 5,70 com 25. Vou passar agora os preços dos hortifrutis, vou chamar o Sérgio Braga, depois tem as informações do Marcas e Máquinas na sequência. Sérgio Braga, notícias do HF. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Como sempre, começamos com a apuração feita pelo CPEA para o leite pago ao produtor no estado de São Paulo. Captado em junho, pago agora a média R$ 2,73 mais 19. Ovo branco, a caixa de 30 dúzias na Grande São Paulo, a R$ 155,59. Tem a batata padrão Ágata, especial,
Itapetininga, na região de São Paulo, aqui no interior, saco de 25 quilos a R$ 43,60 ao beneficiador. Tomate ao produtor, salada longa-vida 2A, caixa aberta em São José de Ubá, em região, R$ 67,67. A melancia redonda comprida de aproximadamente 10 até 12 quilos, graúda, o quilo a R$ 1,36 em Lagoa da Confusão. Lembrando mais uma vez que a apuração dos hortifrutos é do CPEA e tem o apoio da LS Tractor. João Batista. Muito bem, sexta-feira, hoje é dia de nós sabermos das notícias das máquinas, as principais informações desse grande plantel de máquinas modernas que nós temos no campo brasileiro. É o Notícias das Máquinas com a Eliane Valdez. Elaine Valdez, no ar. Notícias das marcas. Oferecimento Millennium Agroviagens. O nosso DNA é o agro. Olá, vamos aos destaques da semana? E a Oxbow, multinacional especializada em soluções para colheita e aplicações mecanizadas, lança a primeira colhedora de café fabricada em Uberaba, Minas Gerais. É a colhedora de café tracionada 940 Plus. Com o sistema Dyna-Rotor, já validado na Automotriz 9240 Plus, oferece colheita eficiente com menor dano às plantas. Voltada a pequenos e médios produtores, tem reservatório de 2.000 litros, opera com tratores de 75 cavalos de potência e possui controle simples. A 940 Plus já está disponível via Oxbow Lipetral, Minas Verde e Patos de Minas. A Deutsche Telekom Global Business se une à startup brasileira FazMais para acelerar a digitalização no campo. A parceria leva conectividade de alta performance, automação e soluções digitais ao campo por meio do circuito FazMais, com eventos para produtores. As soluções incluem redes 4G, 5G, IoT e monitoramento remoto, com testes antes da contratação. A meta é mais produtividade, inclusão e sustentabilidade. E para encerrar, a Yama vai investir cerca de 280 milhões de reais na construção de uma nova fábrica em Indaiatuba, São Paulo. Com o investimento, a marca vai triplicar sua área atual e ampliar a produção de tratores, motores e mini escavadeiras. O projeto será concluído até 2030 e prevê a geração de 100 empregos, maior automação, eficiência energética e unificação das operações. A capacidade de produção deve chegar a 7.000 tratores por ano até 2029. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Mas tem mais Elaine Valdez, tem mais Notícias das Marcas, Marcas e Máquinas no seu YouTube. O canal do Marcas e Máquinas já tem a atualização. A Elaine está nos informando que o episódio novo do Marcas e Máquinas no YouTube, eles mostram que a ACGO está preparando jovens para o futuro do agro com aulas práticas em tratores e pulverizadores da Massey, da Valtra, da Fendt, são as marcas pertencentes ao grupo ACO, lá na Agco, lá no Marcas e Máquinas. E também, direto de Sorocaba, o Marcas e Máquinas revela os bastidores da fábrica da Schaeffer, referência global em rolamentos agrícolas. Quer saber? Entre no YouTube, procure Marcas e Máquinas. A Elaine Valdez está lá passando essas informações novíssimas do nosso setor de máquinas aqui do Brasil. E é muito importante a gente falar de preço, falar de desenvolvimento, de insistência de se produzir aqui no Brasil, porque a política está um dia, como está aqui o meu fundo aqui da minha janela, cinzento, complicado e muita tensão em Brasília, tanto externa quanto interna. E eu preciso agora saber o que está acontecendo em Brasília com o professor Paulo Moura, que já está conosco. Professor Paulo, muito boa tarde. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Primeiramente, como é que está a situação em Brasília nesse momento, professor Paulo? Pegando fogo, João. Está complicado o negócio, tensão no ar. Olha, é um momento raro da política brasileira. Eu, há mais de 35 anos, analiso a política e não tenho memória de ver uma situação tão tensa quanto essa que a gente está vivendo em Brasília. A oposição está na ofensiva, os presidentes das duas casas legislativas na defensiva, sob pressão, para colocar em votação pautas da oposição.
uma situação bastante crítica que requer uma análise acurada. Tá. Nós vamos fazer uma análise, aproveitar aqui esse espaço, porque se a gente depender das informações da grande mídia, que é de esquerda, é só informação contra, né? Então, precisamos esclarecer. Bom, primeiramente, as pautas que estão em julgamento, ou seja, a partir da grande manifestação de domingo passado, pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, essa é a primeira pauta. Como é que nós estamos nesse ponto? João, assim, a informação mais atualizada que nós temos é que a oposição já tem maioria. Tem 41 votos, o que significa, no Senado, né? O que significa que, se for colocado em votação, o impeachment do Alexandre de Moraes é aprovado. E há notícias também de que a oposição tem maioria na Câmara para aprovar o fim do foro privilegiado e anistia. Então, os presidentes das duas casas estão sob pressão para atender a demanda da base. E a semana que se inicia agora, segunda-feira, deve ter essas questões como foco. A oposição está com carga total e, aparentemente, conquistou a maioria na Câmara e no Senado para tocar suas agendas. Tem a terceira pauta, que é essa que me parece que essa vai ser aprovada prioritariamente, que é o fim do foro privilegiado. Ninguém está entendendo a importância dessa votação, mas ela pode causar uma anistia, ou seja, é o preparo para a anistia, principalmente dos deputados, principalmente do Jair Bolsonaro, professor. Isso mesmo, João. Na verdade é o seguinte, os parlamentares estão muito incomodados com o fato de que o STF faz chantagem, o STF que hoje é o grande esteio do poder no Brasil, em aliança com o governo Lula, o STF faz chantagem contra o parlamento, utilizando os processos que pairam sobre a cabeça dos parlamentares como elemento de pressão para que os parlamentares se submetam às agendas do governo. Então, o que os parlamentares encaminharam? A aprovação de uma lei que acaba com o foro privilegiado. No passado, o foro privilegiado era uma forma de os parlamentares se protegerem. Ou seja, quando um processo ia parar na mão do STF, o STF engavetava e eles não eram caçados, não eram condenados, não eram punidos. Agora é o contrário. Eles querem fazer com que os processos que pairam contra eles desçam para a primeira instância, justamente para tirar o poder político da mão do STF, que é aliado do governo Lula contra o parlamento. Então, é isso que nós estamos assistindo. Por isso que é estrategicamente importante que a oposição aprove o fim do foro privilegiado. Aprovando o fim do foro privilegiado, a aprovação da anistia é praticamente consequência imediata, sendo que já faz meses que sabemos que temos mais de 300 votos a favor da anistia na Câmara dos Deputados. Então, se for aprovado o fim do foro privilegiado e fazendo com que todos os processos que pairam sobre a cabeça dos parlamentares desçam para a primeira instância, o STF perde poder de barganha nesse jogo. E é o que nós vamos assistir na próxima semana. Tá. É mas nesse instante... Tá. Oi, diga, João. Não, mas nesse instante eu queria saber exatamente, né? Você falou que está pegando fogo, mas qual é a situação? Porque a gente se informa pela grande mídia, eles falam, Jornal Nacional, Folha, motim dos deputados, eles serão caçados, estão fazendo o jogo deles. Qual é a realidade hoje para nós aqui com as suas informações, professor? João, pode haver algumas suspensões de mandatos. Eu estava assistindo agora ao meio-dia na CNN uma entrevista do Hugo Mota, né? Mas é o seguinte, os dois presidentes das casas, seja o Hugo Mota, seja o Alcolumbre, eles são muito sensíveis à pressão da base que os tornou presidentes. E no Senado, se existem 41 assinaturas a favor do impeachment, significa que a oposição tem maioria no Senado. Na Câmara dos Deputados, se os partidos PL, Novo, PP, União Brasil e PSD firmaram um acordo para aprovar o fim do foro privilegiado e para aprovar a anistia, significa que os presidentes das casas vão ter que seguir a base. Essa é a questão que está em jogo aqui, João. Então, a semana que vem é uma semana decisiva, importante. Nós estamos no mês do cachorro louco, né? Há controvérsias, parece que o mês do cachorro louco começou em julho esse ano, mas a primeira semana de agosto já promete. E a situação é exatamente essa.
Ao que tudo indica, a oposição conquistou maioria na Câmara e no Senado para aprovar as suas pautas, para aprovar a sua agenda. E os presidentes das casas podem arrotar, podem gargantear, fazer de conta que são donos das agendas, mas os donos das agendas são os parlamentares, e ao que tudo indica, na Câmara e no Senado, a oposição formou maioria. E a gente entende, por isso que a gente tenta entender, pelo menos entre aspas, né, essa pressão da mídia de esquerda sobre o parlamento, tentando desqualificá-los, falando em motim. Você analisa como, professor, já que você acompanha há tanto tempo a imprensa? Não, é exatamente isso, João. A mídia hoje recebe volumosos aportes de verba governamental, né? Nós sabemos o que é isso, né? Nós que vivemos aqui dos nossos apoiadores, sabemos o que significa, quer dizer, quem paga a conta manda no jogo. No nosso caso aqui, quem paga a nossa conta são os nossos apoiadores, os nossos seguidores. No caso da mídia tradicional, quem paga a conta é o governo, graças ao enorme gasto público com publicidade governamental nos veículos tradicionais que tendem a apoiar o governo, tendem a apoiar o sistema, né? Mas há um momento em que a corda rompe, há um momento em que esse jogo muda, e eu acho que nós estamos encaminhando para uma situação em que o jogo vai mudar, e no Congresso Nacional parece que já mudou, João. Parece que os caras já perceberam que o governo Lula não tem futuro, e estão desembarcando. Partidos como o Partido Progressista, União Brasil, que formaram a confederação, estão desembarcando. Acho muito sintomático que o PSD, Partido do Kassab, tenha se somado a essa articulação da oposição no sentido de aprovar o fim do foro privilegiado e anistia na Câmara dos Deputados, o que significa, se juntar PL, Partido Novo, União Brasil, Partido Progressista e PSD, você tem maioria na Câmara dos Deputados. E, consequentemente, terminará tendo maioria no Senado, porque é isso que representa o fato de que já há 41 assinaturas no Senado. Então, 41 assinaturas a favor do impeachment do Alexandre de Moraes. Nós estamos nos encaminhando para uma conjuntura em que a oposição está comandando o jogo e o governo e o STF estão na defensiva. É isso que é preciso deixar bem claro. O curso dos acontecimentos caminha nessa direção. Eu fico muito feliz de ter você aqui com uma expressão calma, né? com análise calma e fria, dizendo que, de um lado, está pegando fogo Brasília, a política em Brasília. Você nunca viu isso nos seus 30 anos de trabalho, de acompanhamento diário da política, mas, e é bom ter essa calma, porque eu abri o programa com informações que a gente está recebendo, de que há um zum de uma tentativa de um segundo golpe, ou seja, estão convocando, entre aspas, delegações para ir para Brasília para fazer pressão, ou seja, provocar um caos, segundo as informações que eu recebo, para possibilitar que o governo venha a decretar um estado de sítio. Como é que você analisa essas informações, professor? Olha, João, eu acompanho diariamente, intensamente, a mídia tradicional, os grupos. Eu estou em mais de 60 grupos de WhatsApp, Telegram, X, né? E as redes sociais em geral. Eu fico acompanhando tudo que acontece. Então, até o momento, eu não constatei nenhuma tentativa de criar um clima artificial de tentativa de golpe, como aconteceu no 8 de janeiro. Não estou vendo isso acontecer. Se alguém está vendo, não me parece que corresponda a um dado real, porque eu acho difícil que me escape, considerando que eu faço uma obrigação profissional, passar o dia inteiro na frente do computador. Várias vezes por dia eu entro no noticiário da mídia, várias vezes por dia eu monitoro as redes sociais. Como eu disse, estou mais de 60 grupos da direita brasileira no WhatsApp e não percebi nenhum tipo de mobilização no sentido de irem para Brasília criar algum tipo de tumulto que se preste a... Não que não possa estar acontecendo, se está acontecendo está fora do meu radar, né? Mas eu acho que a direita tem que se precaver, tem que tomar cuidado, né, para não deixar com que se repita o que aconteceu no 8 de janeiro, em que milhares de pessoas inocentes foram induzidas por uma armadilha que provocou a situação na qual nós nos encontramos, né? Nós somos contra o uso da violência na política, não somos a favor de golpe de Estado. Tanto você como eu, no canal Dextra, defendemos editorialmente, né, uma linha política pró-democracia, pró-liberdade,
e acredito que, pelo menos, não tenho visto prosperar nenhuma possibilidade de que haja algum outro tipo de tentativa de golpe artificial como a que foi fabricada no 8 de janeiro. Espero estar certo nessa minha análise. Lembrando a todos que no dia 8 de janeiro, eu e o Paulo, cada um nos nossos veículos, entramos desesperados para dizer para as pessoas não entrarem naquela armadilha. Deu no que deu. Hoje tem esse zoom de novo, que fique claro que não entrem em provocações, não permitam que se destrua o nosso tecido social, né, que se queiram fechar o Congresso, porque o Congresso é que está nos defendendo agora. Professor Paulo, toda a força para o Congresso nesse instante. João, a saída para o conflito político-institucional que nós temos hoje é o Congresso Nacional. É a aprovação de uma anistia, é a aprovação de um ambiente político no qual nós tenhamos liberdade, eleições limpas, garantia de eleições limpas, com a participação integral da direita brasileira no jogo, o que significa com a participação, inclusive, do presidente Bolsonaro como candidato. Fora disso, aí sim teríamos um golpe. Então, o jogo é esse. A direita brasileira está na ofensiva, tem apoio da população brasileira, o povo está nas ruas sistematicamente. Eu tenho visto uma quantidade significativa de vídeos do pessoal fazendo buzinaço, bandeiraço pelo Brasil. Dia 7 de setembro temos mais uma manifestação. O Canal Dextra estará na Avenida Paulista de novo no dia 7 de setembro. Tomei o risco, comprei a passagem, reservei o hotel, né? A gente conta com o apoio dos nossos seguidores para sustentar as nossas iniciativas na área de comunicação da direita brasileira e acredito, estou otimista que nós vamos vencer essa parada. O Brasil vencerá. Professor Paulo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Lembrando, todo o apoio ao professor Paulo Moura no seu canal Dextra. Entre no YouTube, apoie o professor Paulo Moura. Cadê a marca do professor Paulo aí? Olha o Dextra aí, está no YouTube, entrem lá. Apoie o Tempo e Dinheiro, apoie o Dextra, que nós estamos lutando bravamente com as nossas pequenas forças aqui para que a gente consiga manter o senhor e a senhora informados sobre o que está acontecendo no Brasil. Professor Paulo, muito obrigado. Vamos trabalhar nesse final de semana sem parar. É isso, João. Um grande abraço. O canal Dextra não para aqui. É que nem o comerciante, né? Tem que abrir a porta, botar a barriga no balcão e vamos lá. Oferecer um produto para o consumidor. Estamos juntos nessa batalha. Canal Tempo e Dinheiro, canal Dextra. Obrigado sempre pelas oportunidades de falar para o público do agro, João. Grande abraço. Muito bem. E fique essa mensagem. Não entre em bolas divididas. Preste atenção, pessoal. Ouça o que o professor Paulo Moura disse. Nós vamos subir já todo o depoimento do professor Paulo nos nossos canais aí. Tchau. Obrigado, Paulo. Até a próxima. Deixa eu aqui falar da nossa enquete. Ó, pessoal, continue votando até o final do programa, hein? Tem mais 15 minutos, praticamente, 12, 13 minutos. Como é que nós estamos aí, Davi? Enche a tela. 750 pessoas já votaram, pode continuar votando. O Tarcísio está ganhando mais uma vez, estourado. A pergunta que nós estamos fazendo é, caso o Bolsonaro não possa concorrer na próxima eleição, em quem você votaria para presidente? Estamos colocando o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro contra o Lula. Então está dando aqui na nossa enquete entre os nossos telespectadores, vamos deixar bem claro, é uma enquete muito fechadinha para nós aqui, os nossos telespectadores estão votando 74% no Tarcísio, quanto? Deixa a tela aí, Davi, 19% no Eduardo, isso, e Flávio 2% só, também ele não aparece como candidato, né? A gente só colocou pro... E o Lula, 5%. Aqui, o Lula continua com 5% interessante. Na primeira pesquisa deu 5%, na segunda deu 5%, na terceira 5%. Será que são os mesmos? Acho que são os mesmos. Muito bem. Deixa eu voltar agora para o Sérgio Braga, porque está tendo, além do problema internacional, de pressão da Rússia, tal, aquela coisa toda que pode afetar o Brasil, a lei Magnitsky do Trump sobre um temor de desabar sobre os juízes do STF, e além da nossa economia estar toda desarrumada, temos manifestações dos produtores rurais do Rio Grande do Sul que continuam teimando de sair às estradas para alertar a sociedade do drama que eles estão vivendo. Nós estamos hoje com uma manifestação, né, um tratoraço dos produtores gaúchos lá em Júlio de Castilho, Sérgio.
É exatamente isso. Vamos lembrar que faltam poucos dias para completar 3 meses desde o início dos protestos dos produtores gaúchos, né, que reivindicam a securitização, ou seja, a prorrogação das dívidas, um socorro do governo federal e, principalmente, o alongamento do prazo para o pagamento de todas as dívidas contraídas até agora, para poder viabilizar a permanência na atividade. E essas imagens foram encaminhadas pelo Lucas Scheffer, que tem acompanhado desde o início, tem mantido todas as informações conosco aqui, atualizadas, e esse é o protesto de hoje, esse tratoraço pelas ruas de Júlio de Castilhos. Portanto, aquilo que foi determinado até agora, esse projeto de securitização, depende também do alongamento das dívidas por um prazo bem maior. Muitos produtores continuam endividados com o nome na lista de inadimplentes e têm a obrigação, quase que obrigação entre aspas, né, figura de linguagem, de passar longe das agências bancárias que sequer fazem um atendimento adequado a esses produtores que estão aí reivindicando sol a sol, frio a frio, chuva a chuva, por uma solução da securitização, alongamento dos prazos das dívidas contraídas até agora. Lembrando só por fim, João Batista, foram 3 safras consecutivas de problemas, né? Quatro safras de problemas lá no Rio Grande do Sul. Sendo que uma delas foi uma enchente terrível ano passado, onde o Lula apareceu lá para faturar, fazer foto, e de solução, nada. Por isso que o povo continua nas estradas. Muito bem, tempo e dinheiro... Falta o cavalo caramelo, né, João? O cavalo caramelo mereceu mais destaque do que os produtores nesse momento. Não que não merecesse, né? Atenção, cavalo caramelo. Eles querem pagar a dívida, só querem uma prorrogação, um prolongamento da dívida para eles continuarem sobrevivendo, para continuar plantando, para continuar pagando imposto, né? Só isso que eles querem, pagar a dívida. Muito que bem, vamos falar de café, preço do café em alta nesta sexta-feira e boa alta. Vamos às confirmações dos números com Sérgio Braga. Notícias do café, Sérgio. Notícias do café. Oferecimento Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante e ganhe 7 dias grátis. Encerradas as negociações em alta para o café robusta na Bolsa de Londres, com uma estilingada de 4,27% a 3.563 dólares por tonelada. Na tela, café arábica seguindo em linha com Londres, com o movimento dessa sexta-feira em alta de 3,69%. Setembro sobe a 308,78, repetindo, bateu novamente os 300 ou 3 dólares por libra-peso, 3 dólares mais 8. Demais posições do café em Nova York, tem aí o setembro a 308,60, dezembro também ultrapassa agora, volta ao patamar dos 301,75, acima dos 300, março 293,5, o maio a 287,05, alta de 3,63 em média para o café em Nova York, alta de 3,39% para o café dezembro, na Bolsa, lá na B3, a 367 dólares mais 5. O março sobe 3,74% a 363 dólares e 75. Bruno Labes, conosco, tem as informações do mercado do café. Boa tarde, Bruno. Olá. Sextou, amigos cafeicultores. Vocês estão bem? 8 de agosto, tivemos uma semana com Arábica e Conilon brigando ali, ver se rompe o fundo do canal de baixa ou se avança para a próxima resistência. Já faz muito tempo que estamos nessa salada toda, né, pessoal? Bom, temos hoje um embate interessante nas bolsas, uma nova tentativa de rompimento de 300 dólares para o Arábica, por libra-peso lá na Bolsa de Nova York, e de 3.500 para o Conilon. Hoje eles estão novamente tentando isso. Bom, se nós voltarmos algumas semanas atrás, eu comentei vários dias aqui de que eu acreditava que nós estávamos muito perto de um final daquele canalzão de baixa que nós começamos lá em abril. Pois bem, isto segue se confirmando dia após dia. Basta ver a dificuldade que o mercado encontrou de cair mais a partir deste ponto que ele se encontra. Ótima notícia! Vale lembrar que os cafés precisam romper, eu já disse isso algumas vezes aqui, precisam romper essas resistências e se sustentar, pessoal.
Existe um pequeno risco de geada para o sul de Minas neste final de semana. Esperamos então que nada de mais sério ocorra nas lavouras e que estas altas registradas hoje sejam pela escassez de café prevista à frente e não por uma tragédia que nós não queremos ver, não é mesmo? Gostou do conteúdo? Me siga aqui nas redes sociais. Um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana, fiquem com Deus e até segunda-feira! É bom ter o Bruno Labs, esse entusiasmo aqui com a gente, ainda mais quando o preço está subindo, aí ele fica mais feliz ainda. E a gente continua acompanhando, entre no clube. Notícias de sábado do café, se tiver, está lá. No nosso clube, domingo, está lá. De madrugada, está lá. Entre no clube, é o telefone aí, 199-9813-2915. A síntese das principais notícias do café, lá no grupo de café, no nosso Clube do Tempo e Dinheiro. É uma comunidade de informação, 15 grupos, tem um grupo só específico para o café. Entre lá para experimentar, 7 dias grátis, mande uma mensagem para a dona Leia, 199-9813-2915. Você manda uma mensagem, tem 7 dias grátis para experimentar, para você ser integrante do nosso Clube do Tempo e Dinheiro. Muito bem, agora as notícias da pecuária. Sérgio Braga. A primeira semana completa do mês de agosto está se encerrando, com expectativa de um movimento maior. Uma data, o próximo Dia dos Pais, domingo agora, tradicionalmente tem um movimento maior, churrasquinho, enfim, comemorações. Vamos ver o resultado depois, na semana seguinte, em relação à movimentação no mercado de carne. Lá na B3, movimento de realização. Subiu ontem, hoje recua 0,36%, agosto a 315,40, setembro a 323,35, arroba negociada para outubro 332,85, novembro 334,85. No mercado físico, hoje 9 praças apresentaram alta, 302,50 São Paulo, Barreto, Araçatuba. Mesma referência para a região noroeste do Paraná, 302,50. Tocantins ao sul, 276. Tocantins ao norte, R$ 278,00 por arroba. 261, a região sudeste Rondônia a prazo. Acre, 226,50. Espírito Santo, 266 por arroba a prazo. Rio de Janeiro, a média, 292,50. Vamos direto ao CPEA com Luiz Gustavo para saber do mercado do boi gordo. Olá, Luiz. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Luiz, analista de mercado do CPEA. Bom, essa semana a gente observou um cenário tradicional de cabo de guerra aí entre compradores e produtores do boi gordo, né? No mercado de São Paulo, de ontem para hoje, né, a gente observou também uma liquidez um pouco mais baixa aí por conta dessa falta de acordo entre os valores pedidos pelos produtores, né, e os valores que os frigoríficos estão pressionando um pouco mais também para comprar. A gente tem observado aí produtores pedindo de 310, 315 reais a arroba do boi gordo no mercado paulista, enquanto muitos compradores, né, ainda têm ofertado valores, fechados negócios ocorrendo aí perto da faixa do 305. Ontem, o indicador do boi gordo CPEA, ele valorizou 0,30%, né, indo a 305,30 centavos a arroba. Mas, como a gente vem relatando, né, muitos negócios, muitos compradores resistentes a esses preços, buscando preços maiores, pedindo aí acima dos 310, e por isso uma baixa liquidez aí no mercado de ontem, né, por conta dessa falta de acordo. Uma coisa que a gente tem observado também é o ágio em confinamentos, né, em animais, em produtores que conseguem garantir grandes lotes de animais também, isso já não só no mercado paulista, mas também nas regiões que a gente acompanha aqui. Por conta dessa baixa oferta de animais, dessa resistência dos produtores, quem consegue garantir lotes grandes de animais para abate, né, 200, 300 animais de qualidade um pouco maior, tem conseguido um ágio nessas negociações aí. Então, em alguns lugares a gente observa uma faixa de preços bem ampla, assim, né? Negócios chegando aí 315, 320 em cima desse ágio, dessa quantidade, mas então o mercado um pouco mais parado aí nesses últimos dias, né? Obrigado, pessoal, obrigado a todos, desejamos ótimos negócios. Nós que agradecemos a toda a equipe do CPEA pelas informações, Luiz. Até a próxima. Vamos direto ao bebedouro com a Isabela Camargo. Olá, Isabela, boa tarde.
Olá a todos. Bom, encerramos a semana com preços firmes aí para a arroba do boi gordo de maneira geral. O que a gente observa é uma menor oferta de animais terminados, principalmente de machos, e isso vem colaborando aí para esse cenário. As escalas de abates, elas continuam curtas e principalmente as indústrias menores precisam oferecer preços maiores, já que o pecuarista ele continua receoso em negociar e acaba guardando aí melhores preços. Do lado da demanda, a gente também teve uma semana com preços firmes e com bons volumes aí de negócios. Do início do mês até agora, o boi casado acumula alta de 2,8% e a arroba do boi gordo alta de 3,7%. Com isso, quando a gente faz a margem de comercialização da indústria, né, hoje ela gira em torno de 5,3%, que é uma queda de 0,4 ponto percentual em relação ao mês anterior. Para a próxima semana, a nossa expectativa é de que o mercado continue com preços firmes, a gente deve continuar observando essa menor oferta, principalmente de machos, e do lado da demanda, a gente deve ter uma diminuição no ritmo das compras, mas na nossa visão a gente ainda acredita aí em um cenário positivo. Bom, então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Muito bem, aqui ó, todas as informações no clube, nós vamos fechar a pesquisa, hein? Vamos falar da pesquisa, depois vou dar as outras informações, aí o Google fecha, o YouTube fecha a pesquisa. Como é que nós estamos? Últimos momentos da nossa pesquisa, 807 votos, estamos bem votados, né, Vlamir, ou Davi, para uma sexta-feira, né? E, nós estamos, como é que nós estamos? 73, deixa eu fechar aqui, por favor, o pessoal escrever. Pode votar ainda, dá um segundinho, eu vou fechando aqui, vocês podem votar. Meu Deus do céu, caramba, e aí, meu computador enlouqueceu agora, muita gente querendo votar agora? Bom, então tá, mas você pode votar. O Tarcísio está com 73, o Eduardo está com 20%, o Flávio Bolsonaro está com quanto, Davi? 2% e o Lula 5%. O Lula ficou com 5% dele? Será que tem só 5%? Bom, a enquete está aí, não é pesquisa, é enquete. Então tá. Então eu vou dar um tempinho, Davi, pode fechar a pesquisa, manda lá para o YouTube, eles fazem a configuração final e a gente mostra para vocês como é que foi a enquete de hoje. Segunda-feira tem outra. Aliás, estão sugerindo aí que vamos botar o Tarcísio, que é o que está sendo mais votado, contra o Pablo Marçal, o Mauro Mendes e a Simone Tebet. Não é melhor botar o Lula, não? Vamos discutir. Mas assim, Tarcísio, o Pablo Marçal, não sei se ele pode, parece que está impedido também, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, aí fica uma dúvida, Lula ou a Simone? Segunda-feira a gente decide e a gente vem com mais uma enquete. Fechou aí, Davi? Deixa eu fazer duas informações importantes. Lá no clube nós estamos acompanhando o início da colheita da soja lá em Roraima. Informações, temos informações diretas lá de Roraima, inclusive o doutor Antônio Cabreira já está lá em Roraima, vai passar as informações, nós vamos dar essas informações exclusivas no clube. O Antônio Cabreira estava lá no Rio Grande do Sul, andou 4.000 quilômetros chegando lá em Roraima para acompanhar o início da colheita da soja. Olha que o Brasil é grande, hein? Está colhendo a soja lá em Roraima hoje, é o início da festa promovida lá pela ProSoja de Roraima. E também no nosso clube tem uma foto incrível para vocês entrarem lá, na seção Fale com Todos, que é a seção aberta para a opinião dos nossos amigos, onde apareceu uma foto de um javali gigante abatido em Paracatu, Minas Gerais, 250 quilos a fera. Pau! Imagina, se tem uma, tem outra, tem outras. O javali é um problema seríssimo no nosso interior, nos nossos campos. Ele mata tudo que tem pela frente. Meu Deus do céu, né? Veja a foto do javali gigante abatido em Paracatu, lá no grupo Fale Conosco do nosso clube. Entra no clube de graça. Põe o telefone, Davi. Quem quer ver a foto do javali, entra. Se não quer ver o preço da soja, não quer discutir política, pelo menos veja a foto do javali. Entre aí, mande uma mensagem de zap para esse telefone que está na tela, 199-9813-2915. A dona Léa da Luz coloca você lá dentro. Você tem 7 dias grátis para experimentar, vai entrar e vai ficar, não tem jeito. Fechando, então, a nossa enquete de hoje, o YouTube está dizendo que quantos foram, Davi? 811 votos, o Tarcísio teve 73% dos 811 votos,
O Eduardo Bolsonaro 19%, o Lula 4% e o Flávio Bolsonaro 1%. É o final do jogo de hoje da nossa enquete. Segunda-feira tem mais. Estaremos acompanhando o movimento da política, tanto nacional quanto internacional, as pressões e as possibilidades aí de tentativa de um segundo golpe. Não entrem nessa, é a nossa mensagem. Vamos descansar. Domingo, dia dos pais, vou comer uma feijoada. Convido a vocês todos a terem um bom final de semana, com muita paz e com muito foco no nosso Brasil. Obrigado pela atenção, obrigado pelo apoio. Viva o Brasil e vamos em frente, Sérgio Braga. O Clube do Tempo e Dinheiro agora se transformou numa comunidade de informação. Temos à sua disposição 15 editorias para que você seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. O Clube do Tempo e Dinheiro é editado por jornalistas experientes. Por isso, o nosso convite ao senhor e à senhora, entrem também no clube, seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro, para que o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. E vamos em frente.